Oi macumbeiro, oi macumbeira, oi para você que não é nem macumbeiro e nem macumbeira, mas que está me seguindo porque gosta do que eu estou falando. Eu sou o Newton Almeida, sacerdote do Centro Espírita João Vicente, um terreiro de Umbanda que fica no Rio de Janeiro, no bairro de Senador Camará, na zona oeste. Nossos estudos de mitos são baseados nesse livro aqui, Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Brandi. A editora é a Companhia das Letras. Vamos seguir com as nossas análises de mitos. Hoje, mais um mito de Oxum, a deusa do amor. Volta lá no vídeo anterior para você saber de quem que eu estou falando. Mas antes de eu falar deste mito de Oxum, o Cambono vai tocar a nossa vinheta. Cambono, toca a vinheta, por favor. Estamos de volta com a nossa análise de mitos. Hoje, o mito que fala que Oxum dançou para Ogum. Oxum dança para Ogum. Lembrando que mitos não têm o compromisso com a realidade. Mitos são histórias, são alegorias que vêm lá do nosso inconsciente, trazendo uma mensagem nas entrelinhas, atrás dos símbolos, para que a gente possa desvendar e, com isso, aprender. Tá? Então, nesse mito, tem Oxum, mas também tem um papel importante que Ogum representa. Tá? Ogum, o orixá da metalurgia, o orixá que mexe na forja, o orixá que trouxe para o homem o domínio, a manipulação do metal, e com isso trouxe progresso. Ogum é um orixá de trabalho. Ogum não é só aquele orixá da guerra. Oxum é um orixá que traz trabalho, progresso. Tá? Vamos lá para o nosso mito, sem mais delongas. Ogum tinha prometido para Obatalá, para Oxalá, que ele trabalharia na forja para sempre. Ele estaria ali produzindo metal, ferramenta, arma, tudo que dependesse de Ogum para que houvesse progresso. Ele estaria na forja incessantemente, sem descanso. Tá? O tempo passou. O tempo passou e Ogum se cansou daquele trabalho e começou a ficar insatisfeito. Tá? E aí Ogum disse que ia parar, que estava cansado, que queria voltar para o mato, que Ogum, além de ser um ferreiro, também é caçador. Ogum é um orixá de liberdade. E aí, ele largou tudo, foi para o mato. Foi acampar no mato, onde ele sempre acampou antigamente, e onde ele também estava feliz. Tá? Bom, Ogum abandonou a forja, acabou a produção de material. Não tinha ferramenta para fazer agricultura. Quem quisesse também arma para se defender, não tinha. A sociedade começou a entrar numa espécie de um colapso. O comércio não estava girando, não estava tendo como progredir mais. E os orixás iam lá, Ogum, você prometeu para Oxalá, você não pode fazer isso com a gente. Que negócio é esse? Volta lá para o teu trabalho, que é o que você prometeu fazer. Você não prometeu? E Ogum começava a ficar até violento, espantava as pessoas, não queria saber. Bom, sociedade parada. Se reuniram os orixás. Os orixás se reuniram para fazer. O que vamos fazer agora? Se Ogum se nega, aí está até violento. Aí, no meio da assembleia, uma voz, assim, frágil, doce, disse: eu vou lá. Quando olharam, quem era? Oxum. Todo mundo caiu gargalhado. Imagina, Oxum, você é frágil, você se perfuma, você dá polimento na sua joia. Ogum é violento, Ogum pode até te machucar, entendeu? O que você vai fazer lá? Oxum falou assim: vocês não sabem do poder que eu tenho. Eu vou lá e vou trazer Ogum de volta. Teve aquele burburinho, todos os orixás falando que não, que não, que não. O Batalá falou assim: ela me convenceu. Pode ir. Oxum
foi aonde Ogum estava. Tá? Mas Oxum não foi naquela do Ogum, você está errado, botar dentro na cara dele. Né? Que negócio é esse? Ogum? Oxum não fez isso. Ela estava vestindo simplesmente uma saia esvoaçante e perfumada. Ela tinha escondido nas dobras da saia um potinho com mel. A estratégia de Oxum era essa. E ela, ao chegar onde Ogum estava, ela fingiu que não viu. Ela apenas estava ali com a sua presença, tá? Exalando um perfume que, né? A deusa que se banha, que se enfeita, que se perfuma. E aí ela começou a dançar. Dançava ao sabor do vento. De uma maneira muito leve, muito solta, muito envolvente. Começou a dançar. Para ninguém, ela estava dançando no meio da natureza, tá? Sem ir lá mexer com Ogum. E aí Ogum notou. Notou e começou a olhar, gostando do que estava vendo. Era uma imagem bonita, uma mulher dançando de maneira bastante envolvente. E foi se aproximando, tá? Escondido, e ela dançando, dançando, dançando. E ela deixando. Ela percebeu que ele estava chegando, mas não fez nada para dizer que ele estava ali. Continuou dançando. Dançava, se aproximava para onde ele estava, se afastava. Com isso ela foi envolvendo Ogum. Tá? E ele foi se aproximando para ver mais de perto. Até que ela percebeu que ele estava numa distância fácil dela alcançá-lo. Ela passou o dedo no potinho de mel e lambuzou a boca de Ogum. Aí se aproximou um pouco. E ela seguiu nesse encantamento. Ela dançava, passava o mel, ele se aproximava, ela se afastava, ele se aproximava dela. Com isso, ela começou a fazer, né, que Ogum fosse se aproximando cada vez mais dela e ela ia se afastando e ele se aproximava. E ela foi, sem ele perceber, conduzindo ele de volta para a cidade. E ele foi, ele não percebia, e ele foi, e ela dançava para ele, muito envolvente, e ele ali envolvido. Chegaram na cidade, todo mundo estava esperando Oxum voltar, e quando viram que ela tinha trazido Ogum de volta, todo mundo aplaudiu. Ogum voltou, com uma alegria. Tá? Ogum voltou, que bom, Ogum voltou. E aí ele percebeu que aquilo que ele jurou, que ele tinha jurado, que nunca mais voltaria para a cidade, tá? Ele viu que ele foi pego num estratagema, mas ele não queria, ele não quis dar o braço a torcer e assumiu que ele voltou porque ele quis, tá? Com isso, Ogum voltou para a forja e a sociedade seguiu como tinha que seguir, produzindo, tá? Utensílios, enfim, armas, ferramentas, aquilo tudo. E o mito acaba aí. Oxum conseguiu trazer Ogum de volta e a humanidade seguiu progredindo. Tá? Mais um mito onde Oxum protege a humanidade do seu colapso. Acabou o mito. E o que esse mito ensina pra gente? Bastante coisa interessante. Tá? Ele nos fala da... Sabe quando você promete coisas no afã de uma, sei lá, de uma euforia, de uma situação, você promete coisas que você não consegue cumprir. E você você acaba vivendo as expectativas dos outros e não mais as suas, porque você prometeu, você se obriga a cumprir aquele papel. Só que você não dá conta, tem hora que você fica cansado. Foi isso que aconteceu com o Ogum. Né? Uma identificação muito grande com um único papel que você representa na vida, porque a gente exerce vários papéis. Eu não sou só pai de santo de Umbanda, eu não sou só irmão das minhas irmãs, eu não sou só, sei lá o que, eu não sou só um papel, eu sou multifacetado. E eu preciso fazer com que o meu tempo seja dividido harmoniosamente entre esses papéis, para que possa dar conta de tudo. Porque se eu faço só uma coisa, se eu me dedico só a uma face das minhas, né, exigências, do que a vida espera de mim, do que eu quero fazer,
eu deixo as outras de mão, e foi isso que aconteceu com Ogum. Ele se identificou tanto com o papel do ferreiro que ele esqueceu o papel do caçador, que ele esqueceu o papel do homem, que ele esqueceu até de si mesmo. E você não pode esquecer de você mesmo. Você tem que viver todos os seus papéis de maneira harmoniosa. O mito fala também da necessidade do descanso. Todo trabalho tem seu momento de descanso. Você precisa respirar, você precisa dar um tempo para que você possa produzir cada vez melhor, ou pelo menos manter a sua qualidade, manter a sua constância, manter a sua saúde mental e física. Então você não pode ser só trabalhador e abandonar a tua família, tua esposa, teus amigos e tua vida, teus estudos. Você precisa conseguir dividir isso de maneira harmoniosa, só você consegue fazer isso. Essa excessiva identificação com um único papel pode ser até um pouco de vaidade, então cuidado. Né? Então algum nos dá esse alerta nessa excessiva identificação que traz o cansaço da pessoa. No momento ele vai chegar. Mas o mito também fala daquele perigo que é você ficar apontando o erro do outro, lembrando o papel do outro. Que negócio é esse, Ogum? Você prometeu, agora você tem que cumprir. Também não é assim. Então, cuidado, porque você pode fazer emergir da pessoa uma figura que você não gostaria muito de ver. Né? Ogum respondia com violência às exigências das pessoas. Você prometeu. Então, esse negócio de botar o dedo na cara dos outros é muito perigoso. Cuidado com isso. E aí vem Oxum e nos diz que é através da diplomacia que você consegue muita coisa. Ela foi se chegando, ela não impôs a presença dela, ela simplesmente estava lá e se fez presente com delicadeza, com doçura, envolvendo diplomacia e estratégia. É isso que Oxum nos ensinou nesse mito. Ela foi lá, não botou o dedo na cara de Ogum, mas o envolveu e foi atraindo. Você atrai a pessoa também e com muito mais, talvez, eficácia e eficiência se você for dócil, diplomático, educado, envolvente, entender a necessidade do outro para que você possa tirar dele o melhor que você puder. O mito não fala, mas eu fico imaginando, será que em algum momento as pessoas, né, que conviviam lá com alguns próprios orixás, já que o mito ele não tem essa necessidade de ser real, agradeceram? Que legal o seu trabalho. O mito não fala isso. Então talvez vocês tenham dado um nome cansaço em algum, que você se doa e não tem retorno. Aí Oxum foi lá, dançou para ele, adoçou a boca dele e veio trazendo ele junto com ela. É um mito muito, muito, muito bonitinho que fala sobre esse saber conviver com o outro, essa necessidade de ser envolvente, com diplomacia, com inteligência. É isso que Oxum e que Ogum vem trazer para a gente neste mito, para você pensar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu anotei para falar para vocês, tá? Então, muito cuidado com a identificação em um único papel, muito cuidado com essas nossas, né, cobranças excessivas. Lembrei, é o viver expectativas dos outros. O Ogum estava vendo uma expectativa que era dos outros, não era dele. Ele prometeu que ele sabia fazer, estava na forja, que ele ia estar lá. Mas aí começou a ter aquela, né, olha, e agora? Quero mais, quero mais, quero mais. Então você acaba vivendo expectativas que não são suas. Isso também traz cansaço. Você tem que ter as suas expectativas acima em você também. Viver em comunidade, viver em grupo, viver em família, viver, enfim, compartilhar espaços, requer, né, estratégia, inteligência emocional, requer o saber contribuir, mas também requer ter de volta aquilo que você dá. Esse mito fala dessa convivência harmoniosa tão necessária em qualquer ambiente de trabalho, familiar. Que Oxum e que Ogum sigam nos abençoando, tá? Que você consiga, através desse mito aí, pensar os papéis que você tem se identificado de mais ou de menos e que consiga harmonizá-los, tá? Trazer para a consciência essa harmonia de papéis que você precisa viver
para seguir bonito na vida. É isso que eu tinha para falar para vocês por hoje. Que Oxum nos abençoe. Alivie o. Tchau.